Penso que para mim foi muito desafiador o que eu tive de experiência, eu tive de ensinamento de base. Então, de fato, a minha formação ela foi muito voltada para um outro sentido. E quando eu tive ali no estágio, né, no último ano, as experiências dentro do hospital, eu percebi do quanto, para mim, na minha formação, havia sido algo que não tinha sido bem trabalhado. E o quanto foi importante eu estar inserida numa equipe multiprofissional. Então, o fazer da psicologia, que era diferente, com o olhar e o cuidado de todas as outras profissões ali dentro do hospital. Independente de qual área fosse, oncológica, maternidade, hospital de urgência e emergência, independente disso. Acabou que um dos desafios que eu mais penso que tenha sido significativo é de aprender a trabalhar em equipe, com essa pluralidade, com essa diversidade. Porque a gente tem ali um atravessamento direto com a medicina, com a enfermagem, com a físio. Então, ter esse diálogo é muito importante. Só que, para mim, na minha experiência, isso foi algo mais fragilizado. Então, se era muito voltado a algo realmente ali organizacional, você ter esse movimento de interação com a equipe multiprofissional num ambiente de saúde, num ambiente, né, ali que também fala sobre adoecimento, trata, né, sobre vulnerabilidades que são diferentes de qualquer outro contexto. Então, isso foi muito desafiador, porém também foi muito forte e muito importante para mim. Eu penso que dessas experiências me fez com que eu tivesse uma habilidade muito boa em trabalhar com equipe, de trabalhar com equipe, de trabalhar com muitas pessoas e com pessoas de pensamentos diversos, devido à sua prática. Então, esse é um ponto bem significativo, assim. Penso que, de uma maneira geral, também, para a psicologia seja um desafio. Muitas das vezes, a gente tem uma apresentação ali da psicologia de uma maneira bem mais modulada a um espaço. Então, ali entre quatro paredes, no atendimento clínico, em outras áreas também de uma forma mais controlada. Só que, no ambiente hospitalar, você pensar na saúde, mas principalmente no ambiente hospitalar, ali a nível terciário, você está pensando em algo que você não faz a mínima ideia de como vai ser o próximo segundo. Então, do imprevisível, da necessidade de você precisar ter um conhecimento prévio, estudar, ter uma base teórica, mas de você aceitar e respeitar quem é a pessoa que está se apresentando a você. Então isso é algo que também pede muito, exige muito dessa nossa adaptação a esses cenários. Parece simples, também parece meio lógico de você conseguir fazer isso na prática. Só que quando você está inserido num contexto multiprofissional, interdisciplinar, com um paciente, com uma pessoa ali, e você percebe, né, que ela está em vulnerabilidade, que ela está em um nível de sofrimento, que ela está com toda a sua vida modificada. Você precisa ter uma escuta cada vez mais limpa, você precisa ter ali um direcionamento e uma comunicação com a equipe de uma maneira integral. Isso acaba sendo desafiador. Mas quando você consegue ter essa habilidade colocada em prática, e dentro do possível ter uma equipe que possa executar isso com você, as coisas acontecem. Eu acho que um dos pontos principais é gostar do imprevisível, estar ali disposto a não fazer a menor ideia do que espera no dia, no próximo segundo, porque o ambiente hospitalar ele é muito intenso e muito volátil. Então você tem ali situações, independente do cenário que você está, de uma pessoa que está no nível dentro do possível estável e passa para o nível crítico e vai a óbito. Uma pessoa que está em processo de finitude, que tem uma estabilidade, você consegue fazer alguns movimentos assim de despedida e tudo mais, e o tempo vai passando e consegue ter alta, então tudo é muito imprevisível. Penso que ter o interesse, né, pela área é importante, ter essa possibilidade de estar em contextos de imprevisibilidade também é muito importante. O ambiente hospitalar ele acaba trazendo muitas vivências extremas pra gente, então muitos contextos de finitude, de óbito, de luto, acaba sendo uma demanda
bem forte dentro desse cenário. E aí o luto não necessariamente vinculado à morte, mas o luto pela perda da possibilidade de escolher, por estar ali naquela situação sem a possibilidade de sair dela por desejo, né, e precisar do suporte de outras pessoas. Então, estar inserido em um contexto de imprevisibilidade é importante, gostar de estar nesse contexto, não ter tantas amarras assim ao que eu consigo controlar e ter uma dedicação muito, muito, muito forte às vidas que você está ali interagindo. Muito provavelmente você vai carregar um pouquinho, e isso é bem esperado, essas interações que a gente tem enquanto psicólogo, mas também saber qual é o nosso limite, até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue fazer a nossa prática profissional de maneira profissional, de maneira respeitosa e de maneira cuidadosa conosco também. Então, acho que isso é muito importante, independente do cenário que a gente está, mas pensando principalmente em psicologia hospitalar, que a pessoa tenha uma noção maior sobre si. Então, qual é o meu limite? Falar sobre morte é um limite? Falar sobre situações de violência é um limite? Falar sobre situações de finitude é um limite? Então, respeitar esse limite é importante também.